Bom dia a todos. Meu nome é Priscila, sou nutricionista da Seção e Promoção em Saúde do Trabalhador, da Coordenação de Políticas em Saúde do Trabalhador, Pró-Reitoria de Pessoal, PR4, da UFRJ. E a convite da comissão organizadora, né, da PR4 UFRJ, venho fazer a mediação desse evento, tá? É uma roda de conversa sobre o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde. É um evento de suma importância. A gente vai falar sobre alguns aspectos relacionados à parte de saúde, à nutrição, à parte de terapias holísticas, a parte de educação física. Então, vai ser um evento bem interessante, tá? E em tempos de pandemia, né, a gente precisa cada vez mais se atualizar e estar por dentro desses assuntos. Esse evento ele teve a coordenação da Sônia Borba. Soninha, dá um tchau aí, Soninha. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Aproveitem o máximo essa live, porque ela está muito, 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 muito boa mesmo. Isso aí. Então, como eu já falei, é uma realização da CPST, né, PR4, em parceria com o sindicato, tá? E a CIA Sistema de Alimentação PR6. Então, a gente agradece a todo mundo, a todos os nossos parceiros, tá? E que, se Deus quiser, vai ser um sucesso o nosso evento, tá ok? E quem vai participar dessa live vai ser a nutricionista Bruna, que é do CIA, a enfermeira a Carla, desculpa, ela é de Educação Física, graduada em Educação Física, a Carla, que é do Espaço Saúde, e a Patrícia, que é da CPST, que é terapeuta, tá? Elas irão participar, estão abrilhantando o nosso evento. Desde já, muito obrigada, agradeço a participação de vocês, tá? Então, agora a gente vai começar, tá, a nossa palestra com a Carla. Carla, eu vou falar um pouquinho sobre você, tá? A Carla é graduada em Educação Física pela Uniswan, com especialização em Fisiologia do Exercício Clínico pelo Estácio de Sá, mestre em Ciências pela UFRJ e doutoranda em Ciências pela UFRJ. Ela atua como membro da Comissão de Professores de Educação Física na Ilha do Governador, pelo Conselho Regional de Educação Física, e é professora e coordenadora do Espaço Saúde, do Sinturf, em que faz o projeto que visa a prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores da UFRJ sindicalizados. Muito obrigada por abrilhantar o nosso evento, seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, especialmente um convite da CPST. Nós realizamos muitos projetos em conjunto, é uma satisfação e agradeço por estar aqui. Jamil? Então, o tema é atividade física, a importância da atividade física na pandemia. Pode passar, isso. Então, a gente observa nesse estudo de Shen, de 2020, que eles observaram que o distanciamento social e o permanecimento em casa podem levar à diminuição dos níveis de atividade física da população. Isso acarreta danos à saúde física e mental. Então, corroborando com esse estudo, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles dizem que no período de reclusão domiciliar, a população tende a adotar uma rotina sedentária, o que favorece o aumento do ganho de peso corporal, surgimento de comorbidades, tudo associado a maior risco cardiovascular, como obesidade, aumento da pressão arterial, intolerância à glicose e transtornos psicossociais, como ansiedade e depressão. Porém, nós temos uma ferramenta não medicamentosa que pode ser muito eficaz nesse sentido. Pode passar. Atividade física. Então, a atividade física regular, de intensidade moderada,
ela está associada a melhor imunidade e ainda ajuda a reduzir tanto o estresse quanto a ansiedade. No entanto, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles alertam que um alto volume, uma alta intensidade desse treinamento, ele pode acabar suprimindo a função imunológica, principalmente se você não estiver acostumado a esse tipo de treinamento. Além disso, eles também recomendam que a prática regular de exercícios físicos deve ser para todos, mesmo você sendo do grupo de risco. Essa recomendação ela se estende a pessoas em distanciamento social que não estejam com Covid-19 e para pessoas que estejam infectadas, mas que permanecem assintomáticas. Se você perceber que está desenvolvendo os sintomas da Covid-19, os exercícios físicos deverão ser interrompidos. E após a recuperação, o indicado é que você retorne à atividade com atividades mais leves. E é importante também destacar que o exercício físico não imuniza as pessoas contra o Covid-19. Ele auxilia na resposta imunológica do corpo. Mas quais são esses benefícios que a atividade física poderia me trazer neste momento? Pode passar. Então, as pessoas ativas fisicamente, elas têm menor chance de apresentar as doenças crônicas, visto que essas doenças elas podem acabar agravando as consequências do coronavírus, né? Então, além do seu papel preventivo, o exercício físico também é uma importante ferramenta no tratamento e no controle dessas doenças, porque os pacientes descompensados são ainda mais suscetíveis às complicações e o agravamento pela infecção do Covid-19. Então, é de extrema importância a atividade física, principalmente para essa população. E aí você pergunta, mas como eu sei qual o tempo, quanto eu tenho de realizar o exercício, a atividade física, para que eu tenha esses benefícios? Pode passar, Jamila. Então, a OMS lançou novas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário. As pessoas agora podem, antes era um mínimo de 150 minutos, agora eles criaram de 150 até 300 minutos, quer dizer, eles elevaram esse tempo de atividade de 150 a 300 minutos para atividade aeróbica moderada. Já a vigorosa, no mínimo de 75 a 150 minutos de atividade. Mas tudo isso combinado com atividade de fortalecimento muscular, que pode ser 2 ou mais dias por semana. Com isso, você adiciona benefícios à sua saúde. E isso também é recomendado para as pessoas que têm comorbidades, sendo que para eles têm que começar no ritmo leve e aumentando gradativamente a intensidade dessa atividade. A OMS também fala que até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população fosse mais ativa. Então, é de suma importância a gente tentar se movimentar, se mexer, fazer alguma atividade, conseguir sair do comportamento sedentário. Pode passar. Aqui nós selecionamos algumas dicas para que você fique atento. Na presença de sintomas e sinais compatíveis com a Covid,
você tem que suspender a atividade física, né? É importante que você se mantenha hidratado, é importante que você evite atividades físicas que o seu corpo não esteja habituado, né? Às vezes tem pessoas que nunca se mexeram e de um dia para o outro ele resolve virar atleta. Isto não dá certo. Começa devagar, não faça atividade da qual você não está habituado. Pode passar. Aumente gradativamente a intensidade das atividades. Respeite os sinais e os limites do seu corpo. Fique atento. Sempre quando a gente exagera na atividade, a gente sente, fique atento, perceba o seu corpo, ele dá sinais, ele te avisa que algo está sendo intenso. Mantenha a rotina de atividade física, mesmo que sejam necessárias algumas adaptações nos seus lugares de prática. Hoje, as pessoas em casa arrumam um cantinho que seja seguro para você estar fazendo essa atividade, que não tenha tapete, que não corra o risco de você estar escorregando, de preferência com calçado, ver se esse calçado não vai deslizar no seu piso, cuidado com as cadeiras, os sofás que você vai se apoiar, cuidado, tenha sempre a questão da segurança em primeiro lugar. E como as pessoas têm ficado muito tempo em home office, tem pessoas que ficam 10, 12, 16 horas sentado à frente do computador, é importante que a cada 1 hora nesse comportamento sedentário, você se levantar e se mexer um pouco. Pode ser uma caminhadinha pela casa, pode ser uma corrida estacionária, você mexendo paradinho ali no lugar, pode ser alguma atividade que você veja no YouTube. Hoje tem muitos exercícios para fazer em casa, de caminhada, coisas que você se mexe, uma dança, atividades agradáveis que você pode estar acessando e estar aproveitando esse momento. Pode passar. O Espaço Saúde, o Sintferj, hoje oferece aos servidores da UFRJ atividades pela plataforma Zoom. Você pode colocar? Isso. Nós temos a atividade de segunda a quinta-feira, circuito, ritmos, pilates, ginástica localizada, alongamento, esticando as pernas, que é uma aula de corrida em casa, e yoga e pilates. Todos de segunda a quinta, às 10 e às 16 horas. Esse é o telefone da Carla Dumas. Basta entrar em contato e pedir para ser inserido no grupo de alunos do Espaço Saúde, e a partir daí você vai estar recebendo os links todo dia, de manhã e à tarde, para participar das atividades, né? É importante se mexer, estar em movimento. Atividade física é uma forma de você ser mais saudável e se sentir mais ativo e se sentir vivo. Pode passar. Gratidão ao CPST, ao Sintferj. Obrigada pelo convite. Um forte abraço a todos. Saúde e prosperidade. É o que eu desejo para vocês. Carla, muito obrigada pela sua apresentação, foi show. Eu até esqueci de comentar aqui, a gente sabe que já tem algumas perguntas, a gente vai deixar mais para o final do evento, então a gente vai juntar as perguntas, tá bom? Quem está participando aí da live, e ao final do evento a gente vai voltar com vocês fazendo as perguntas. Tá ok? Tá, muito obrigada. Muito obrigada, hein? Agora a gente vai chamar a nossa outra palestrante, que é a Bruna. A Bruna, ela é nutricionista, tá? Do Sistema de Alimentação da UFRJ.
mestre em Alimentação e Nutrição em Saúde pela UERJ, é pós-graduada em Nutrição Vegetariana e Vegana e tem também especialização em Nutrição Ortomolecular. A Bruna vai falar para a gente, né, essa importância, né, da nutrição e saúde mental. Então, a palavra é contigo, Bruna. Muito obrigada por abrilhantar nosso evento. Bom dia, obrigada, Priscila. Eu que agradeço o convite. Queria falar que é um prazer estar aqui falando sobre um tema que é tão importante sempre, né? E hoje, acho que mais do que nunca, a saúde mental, saúde emocional é um tema que é muito, muito importante e fundamental para a gente conseguir lidar, né, com essa situação que a gente está vivendo hoje em dia. Então, agradeço o convite. Parabéns, Carla, pela apresentação. Muito bom. A nutrição e a atividade física, elas estão sempre se complementando, né? E isso já é muito importante para quando a gente pensa em saúde de uma maneira geral. Jamil, pode botar. Então, assim, existe relação entre a nutrição e a saúde mental? Sim, existe muita relação. A nutrição, ela pode ajudar muito a gente a ter um melhor controle emocional, um melhor controle mental. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente. Pode mudar, Jamil? Porque principalmente quando a gente entrou, né, na quarentena, na pandemia, muito se falava sobre como a nutrição podia ajudar na questão do nosso sistema imunológico, né, para fortalecer o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, fortalecer a nossa saúde física, né, porque se porventura a gente entrasse em contato com o vírus, a gente tendo um sistema imunológico forte, a gente teria, né, poucas complicações, sintomas mais leves. Então, isso foi muito falado sobre a nossa saúde física, o sistema imunológico. Mas eu queria trazer aqui que uma saúde plena, né, além da saúde física, ela também é composta pela saúde mental e pela saúde emocional, que isso é muito importante, porque às vezes a gente está fisicamente bem, mas os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? A gente está muito ansioso, está deprimido, e isso vai, com certeza, debilitar o nosso sistema imunológico por outros mecanismos. Então, isso é muito importante. Pode passar, Júlio. Então, assim, o que eu queria trazer, para não ficar muito extenso, né? Quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, e quando a gente faz a pergunta o que a nutrição, qual é a relação da nutrição com a saúde mental e a saúde emocional? Tem dois pontos que eu considero que são muito importantes que a gente precisa pensar. Em química cerebral e no eixo intestino-cérebro. Por quê? Por que química cerebral? Quando a gente fala de sensações de bem-estar, de prazer, de motivação, a gente está falando dos neurotransmissores, né, que a gente produz e que transmitem isso para o nosso corpo, essa sensação de bem-estar, de prazer, de motivação, de disposição. Isso é química cerebral. E a nutrição, ela tem um papel chave para que a gente consiga produzir e liberar de forma adequada esses neurotransmissores que vão dar essa sensação boa na gente. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. E o outro é com relação ao eixo intestino-cérebro. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Existe uma comunicação entre o nosso intestino e o cérebro. Então, o que a gente pensa daí? Os nossos pensamentos, eles afetam o nosso corpo, assim como o nosso corpo, né, o nosso intestino, afeta os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, isso está muito interligado, e isso é de fundamental importância quando a gente pensa nesse tema saúde mental e saúde emocional. Então, assim, eu vou focar nesses dois pontos para também não ficar muito extenso, mas eu vou focar nesses dois pontos que eu considero importantes. Pode passar. Então, química cerebral, né? Quando a gente fala de neurotransmissores do bem-estar, normalmente a gente pensa em dopamina, serotonina, que são aqueles neurotransmissores, que são substâncias químicas, né, que os nossos neurônios produzem,
que vão nos dar essa sensação de bem-estar, de conforto, de disposição, de motivação. E aí, o que acontece? Hoje em dia, né, a gente está privado de fazer muitas coisas que já nos geravam, né, já nos ajudavam a produzir esses neurotransmissores. Então, encontrar com os amigos, estar com a família, ir na rua, né, poder ter a sensação de liberdade, andar na natureza, tudo isso também ajuda a gente a produzir esses neurotransmissores para que a gente tenha essa sensação de bem-estar, de prazer. Só que hoje a gente entrou nessa privação, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse desequilíbrio na produção e liberação desses neurotransmissores, a gente acaba tendo que pegar, né? O nosso mecanismo de defesa do corpo, ele acaba tendo que pegar do meio externo para que a gente consiga essa sensação de bem-estar, mesmo que seja momentânea. E aí, o que muita gente faz? Muita gente acaba descontando na comida, né? Quem aqui nunca passou por isso? Quando está muito ansioso, muito nervoso, está deprimido, ataca uma barra de chocolate, né? Ou come um ovo de Páscoa inteiro, né? Quem aqui não fez isso? Então, por quê? Porque é um mecanismo da gente pegar do meio externo, né? Vamos supor, o açúcar, que eu vou explicar daqui a pouco. A gente pega ali o açúcar, come, momentaneamente, a gente vai ter essa sensação de bem-estar. Só que acontece que é momentâneo. E depois o nosso corpo, ele vai ficar refém de sempre pegar alguma coisa externa para poder gerar essa sensação, né? Então, esse ponto que eu quero trabalhar aqui, falar um pouquinho. E como é que a nutrição pode ajudar? A nutrição, ela fornece, uma nutrição saudável, ela fornece os precursores para que essa produção desses neurotransmissores de bem-estar, de prazer, sejam produzidos. Ela fornece os nutrientes necessários para que a gente produza isso de forma adequada, de forma equilibrada. Pode passar. Então, assim, sensação de bem-estar, né? Aquilo que eu falei, entrar em contato com a natureza, encontrar com os amigos, fazer um esporte, a importância da atividade física, né? Quando a gente faz atividade física, que a gente libera endorfina, às vezes a gente está até com preguiça de fazer, né? A gente não quer muito sair de casa para fazer, mas depois que a gente faz, a gente, nossa, dá aquela sensação de bem-estar, que a gente liberou a endorfina também. Rir, dançar, ouvir música, a meditação ela é fundamental em todo esse processo, ela também ajuda a gente a produzir de forma equilibrada esses neurotransmissores do bem-estar, do prazer, e a comida, né? O comer. Pode passar. Isso. Então, por exemplo, quando eu falei do açúcar, né? O que acontece? Eu peguei essa imagem só para a gente tentar entender um pouquinho o que acontece. Quando você não está conseguindo produzir de forma adequada tudo isso, você vai para o meio externo para poder conseguir de maneira momentânea. Então, você comeu açúcar, né? Você estava ansioso, estava nervoso, e aí você comeu algo com muito açúcar. O que acontece no seu corpo, né? Qual é esse ciclo que a gente fala, o ciclo vicioso do açúcar? Quando você come, momentaneamente, você vai ter aquela sensação de prazer, de bem-estar, porque você libera a dopamina no teu cérebro, né? Só que o que acontece? Aí você também aumenta, né, a quantidade de insulina, você tem aquele pico de açúcar, depois aquilo cai, e a dopamina cai logo depois. Então, você tem aquela liberação de dopamina, você sentiu aquela sensação de prazer, de bem-estar, só que logo depois, o corpo começa a sentir falta desse açúcar, porque você pegou do meio externo, né, produziu aquela dopamina, depois teve queda dela, e aí você volta a ficar com aquela sensação de que você precisa do açúcar para se sentir bem, né? É como se fosse isso. E aí você entra nesse ciclo, que você precisa de algo do meio externo para conseguir produzir essas substâncias para você ficar bem. Só que aí quando elas caem, você precisa de mais açúcar, mais açúcar. E isso entrou nesse ciclo vicioso. E hoje em dia, assim, o que eu mais vejo, né, as pessoas comentando comigo, que elas acabam em quarentena, em casa, perdendo um pouco do controle da alimentação, né? Acabam descontando na comida, porque é isso, é uma fonte de prazer imediata,
né? Você comeu, você tem aquela fonte de prazer imediata. Só que isso acaba gerando esse ciclo aí, que é o que a gente não quer cair. Pode passar. Então, assim, qual é o padrão da sua alimentação? Eu queria que vocês, depois dessa apresentação, começassem a pensar qual é o padrão da tua alimentação. Ela te acalma ou ela te acalma de verdade, né? Não momentaneamente? Ela te acalma ou ela te deixa mais ansioso? É um padrão ansiolítico que vai te acalmar? Ou é um padrão ansiogênico que vai te deixar mais ansiosa, mais agitada, mais deprimido? A gente tem que começar a pensar e a trabalhar o autoconhecimento e a autoobservação para ver o que é, né? Como é que é a nossa alimentação? Ela acalma ou ela te deixa mais ansiosa? Pode passar. Então, assim, o que seria uma alimentação com padrão ansiogênico? Ou seja, uma alimentação que vai contribuir para o agravamento dessa ansiedade. Uma alimentação com excesso de açúcar, com muitos industrializados, que são cheios de corantes, de aditivos químicos, né? Isso agita, isso faz com que a gente fique mais ansioso, mais deprimido. Salgadinho, refrigerante, as frituras de uma maneira geral, fast food, álcool, tudo isso é uma alimentação com padrão ansiogênico. Então, se hoje você falou assim, poxa, a minha alimentação é mais parecida com isso, o que a gente precisa focar? A gente também não vai pensar que de hoje para amanhã você vai sair de uma alimentação com padrão ansiogênico e vai para uma alimentação mais saudável, ansiolítica e tal, de uma vez, né, de uma hora para outra, né? A gente precisa trabalhar com metas viáveis, senão também você acaba se frustrando nesse processo. Então, qual é a minha dica? Que vocês, aos pouquinhos, vão diminuindo esse padrão de dieta, que é um padrão ansiogênico, e aos poucos vão aumentando um padrão ansiolítico. Pode passar, Jamil. E aí, nesse padrão ansiolítico, eu selecionei alguns pontos para a gente poder pensar aqui. Então, o que eu falei lá? Eu falei da serotonina, né? Que é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Para o nosso corpo conseguir produzir serotonina, ele precisa de um aminoácido chamado triptofano para conseguir fazer essa produção de serotonina. Pode passar. Onde a gente encontra triptofano? Na banana, na aveia, no cacau, nozes, nos ovos, no grão de bico. Então, aqui, ó, você já montou um café da manhã. Banana, aveia, nozes e cacau. Você pode botar o pó, cacau em pó, ou pode botar aquele nibs de cacau. Você já montou aí um café da manhã, por exemplo, que tem um padrão altamente ansiolítico para te acalmar, para te ajudar a produzir a serotonina do bem-estar. Pode passar. Só que o triptofano, né? Assim, nenhum alimento, nenhum nutriente sozinho é milagroso, né? Hoje na internet a gente vê muito isso. Come isso que, né? Você vai ter saúde plena. Nenhum nutriente, nenhum alimento sozinho, ele é milagroso. Ele precisa estar inserido dentro de uma alimentação saudável de forma geral. Então, por exemplo, o triptofano sozinho, ele não consegue gerar serotonina. Ele precisa ali de um pool de vitaminas, de minerais que vão ajudar a fazer essa conversão e essa produção. E aí eu selecionei algumas importantes. Das vitaminas, eu selecionei a vitamina B3, B6, B12 e o ácido fólico. Pode passar. Onde a gente encontra? Vitamina B3, que é a niacina. A gente encontra nos cereais, nas sementes, semente de girassol, semente de abóbora, nas castanhas, nas oleaginosas de uma maneira geral, né? As castanhas, avelãs, nozes, de uma maneira geral, nos peixes. Pode passar. Vitamina B6, banana, aveia, nas oleaginosas também, na batata, nos peixes. Pode passar. Ácido fólico, que é a vitamina B9, nas folhas verdes escuras, né? A importância da salada, espinafre, brócolis, couve, a laranja, aspargo. Pode passar. Vitamina B12 nos alimentos de origem animal, carne, frango, peixes, ovos, laticínios. Pode passar.
E os minerais, que são muito importantes também para fazer essa conversão do triptofano em serotonina, são minerais que acalmam. Magnésio e zinco são os que eu selecionei aqui, que são muito importantes. O zinco também é muito importante para a nossa imunidade. Pode passar. Onde eu encontro magnésio? De novo, nas folhas verdes escuras, na folha da beterraba, que às vezes a gente acaba descartando, né? No abacate, nas oleaginosas, de novo, na banana, nos cereais integrais, pode passar. O zinco, nas leguminosas, de uma maneira geral. Quais são as leguminosas? No feijão, grão de bico, a lentilha, as carnes também tem muito zinco, as sementes, né? Eu adoro trabalhar com semente, semente de abóbora, semente de girassol. Você pode salpicar semente em cima do mamão, da banana, na própria salada, né? Para dar aquela crocância na salada. Pode passar. E, além disso, né, então a gente falou do triptofano, do que a gente consegue para produzir de forma mais adequada esses neurotransmissores do prazer, do bem-estar. Além disso, é muito importante que a gente tenha uma alimentação com um padrão antioxidante, até para proteger os nossos neurônios e também para ajudar no nosso sistema imunológico, no nosso corpo de uma maneira geral. E aí, quando a gente pensa em padrão antioxidante, eu trago aqui 3 que eu considero importantes: vitamina C, vitamina E e o mineral selênio. Pode passar. Selênio, a gente consegue o selênio na castanha do Pará. Comendo 2 castanhas do Pará por dia, você já consegue a quantidade de selênio que você precisa. Também a gente encontra nos ovos, nas sementes, nos peixes, no leite, derivados. Pode passar. Vitamina C, nas frutas cítricas, mamão, morango, goiaba, caju, kiwi, espinafre, brócolis. Vitamina E, no azeite, né, nas coisas mais gordurosas, no azeite, no abacate, nas oleaginosas, nos ovos. E além de uma alimentação com padrão antioxidante, também é muito importante ter uma alimentação com padrão anti-inflamatório, porque quando a gente está com o organismo inflamado, e assim, é muito comum hoje em dia da gente estar com o organismo muito inflamado, tudo isso fica desequilibrado, essa produção, né, dos hormônios, dos neurotransmissores de prazer, acaba ficando desequilibrada também, e o nosso sistema imunológico fica mais deficiente. Então, uma alimentação com padrão anti-inflamatório é muito importante. E aí eu chamo atenção para o ômega 3 e para os compostos bioativos. Pode passar. Ômega 3, onde eu encontro ômega 3? Na linhaça, na chia, no salmão, no atum, na sardinha. Pode passar. Os compostos bioativos. Na cúrcuma, a cúrcuma é maravilhosa, a cúrcuma tem um potencial anti-inflamatório muito forte. Então, assim, a gente trabalhar com cúrcuma, com gengibre, com as frutas vermelhas, os chás, o cacau de novo, tomate, cenoura, incluir tudo isso na nossa alimentação é muito importante. Pode passar. E além disso, que eu chamei a atenção lá no início, por essa comunicação intestino-cérebro. Então, o que acontece? Essa comunicação, provavelmente, quando você já passou por isso alguma vez na vida, né? Tipo assim, quando você tá muito ansioso, muito nervoso, você acaba tendo uma dor de barriga, né? Você tem uma apresentação importante, algo importante para fazer, uma entrevista, tá muito nervoso, você acaba tendo uma dor de barriga, alguma coisa do tipo, porque é essa comunicação mente-intestino, cérebro-intestino. Só que também o inverso também é verdadeiro. O intestino afeta o cérebro. Pode passar. Então, assim, o nosso intestino, ele é peça-chave para que a gente consiga ter saúde mental, ter saúde emocional. E cada vez mais que eu estudo o intestino, eu acho que o intestino é peça-chave de tudo, assim. A gente sempre tem que priorizar um intestino saudável. E não quer dizer que se você vai ao banheiro todos os dias, o teu intestino é saudável. A gente tem que avaliar várias coisas. Você come, você sente que você estufa depois de comer, né? Você tem aquela distensão abdominal, você sente gases. Como é que é a consistência das fezes? Tudo isso a gente precisa avaliar para ver se realmente o teu intestino está saudável. E ele faz total diferença com relação às nossas emoções, à nossa saúde mental. E aí, o que eu chamo a atenção? Hoje em dia é muito comum a gente ter disbiose.
que é a desbiose? É um desequilíbrio entre as bactérias boas do intestino e as bactérias ruins. Então, assim, aquele padrão ansiogênico que eu falei do fast food, do açúcar, do refrigerante, do salgadinho, isso contribui muito para a gente entrar num quadro de desbiose. A gente acaba tendo mais bactérias ruins do que bactérias boas no nosso intestino. E aí, o que acontece com relação à saúde mental? Elas acabam degradando a serotonina, porque a serotonina, além de ser produzida lá nos neurônios, ela também é produzida no intestino, e ela fica ali na parede intestinal. Então, quando você tem esse quadro de desbiose, as bactérias patogênicas acabam degradando essa serotonina, e você tem uma concentração menor na sua corrente sanguínea, você acaba tendo menos essa sensação de prazer e de bem-estar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hipermeabilidade intestinal. Quando você não tem um intestino saudável, ele que era para estar juntinho assim, ele acaba passando, a parede acaba tendo uma abertura. E aí coisas que não eram para passar, toxinas, acabam passando. E isso pode causar enxaqueca, mau hálito, problema de pele, ansiedade, piora um quadro de ansiedade, piora um quadro de depressão, causa neurotoxicidade, pode passar. E a má absorção de nutrientes, porque o intestino, quando a gente pensa em intestino, a gente pensa num órgão de absorção, né? Então, assim, tudo que a gente falou lá de alimentação saudável, não adianta você comer super bem se você não tem um intestino saudável que vai fazer com que você absorva esses nutrientes de forma adequada. Então, assim, aquilo que a gente escuta, né? Você não é apenas o que você come, você é o que você come. Não é bem assim, né? Você não é apenas o que você come, você é o que você come, digere, metaboliza e absorve. Aí sim, isso é muito importante. Pode passar. Como é que eu trato meu intestino? Com muita água. Água é fundamental, porque às vezes as pessoas pensam em tudo e esquecem da água. Beber água ao longo do dia, fibras, incluir fibras. Uma dieta plant-based, que a gente chama, né, com a base em frutas, verduras, legumes, incluir pré-bióticos, probióticos. Os probióticos são os micro-organismos saudáveis. Os pré-bióticos são as substâncias que a gente pode, os substratos, né, que vem da alimentação, para ajudar esses probióticos a funcionarem de forma adequada. Então, assim, pré-biótico a gente encontra na cebola, no alho, no aspargo, na chicória. Os probióticos no kefir, na kombucha ou em suplementação, pode passar. E além da alimentação, né, eu foquei aqui na alimentação, mas tem muita coisa que vai ajudar na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Um sono adequado, a atividade física que a Carla falou, o controle do estresse. E aí, para controlar estresse, a gente pode usar a meditação. A meditação é maravilhosa, né? Eu sou fã da meditação. O yoga, uma respiração consciente, né? A gente focado na respiração, isso ajuda a gente a acalmar. Pode passar. Então, assim, algumas ideias que eu trouxe aqui para vocês incluírem na alimentação. Pode passar. Suco verde, começar o dia com sucão verde é muito poderoso, né? E, de novo, volto aqui a falar, nenhum alimento sozinho, ele é milagroso. Ele precisa estar inserido numa alimentação saudável. Então, aqui eu tenho limão, a couve, o gengibre, o abacaxi. Eu posso fazer um suco verde. Não preciso bater sempre na hora. Você pode botar tudo em forminhas de gelo, né? Você bota ali, já bate a couve, bota o limão, bota em forminha de gelo, depois você só bate. Isso é legal a gente começar o dia, pode passar. Os shots, né, que hoje em dia também estão na moda, shot anti-inflamatório, por quê? Porque a gente pode botar ali, começar o dia espremendo um limão, colocando umas gotinhas de própolis, a cúrcuma, que pode ser em pó, ou você pode ralar, a pimenta preta, que ajuda na absorção da cúrcuma, a água, pode passar. Ou usar o coentro é maravilhoso para poder expulsar coisas tóxicas do nosso organismo. Então, bater com alho para ajudar na nossa imunidade, pode passar. Que eu falei lá, né, para ajudar no nosso bem-estar. A banana, a aveia, o cacau, as nozes, o tahine, que aqui nesse caso, nessa foto, é o tahine, que é o óleo de gergelim, que também é muito bom, eu adoro, pode passar. Então, assim, a chave né, desembale menos e descasque mais. Mais comida de verdade,
menos industrializados. Então, assim, tudo que eu falei, se você desembalar menos, descascar mais, colocar mais comida de verdade na sua rotina, né, e diminuir esse excesso de açúcar, de industrializado, você já vai ver uma melhora muito grande na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Pode passar. E assim, para finalizar, a nutrição é muito importante, a atividade física, outras práticas integrativas são muito importantes, a meditação, o yoga. E assim, a gente não consegue mudar a situação que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma situação muito complicada, a gente não consegue mudar, ela está aí, mas a gente sempre vai ter o poder de escolha de como a gente vai reagir diante a esse acontecimento, o que se apresenta, né? Como a gente vai reagir, a gente sempre vai ter o poder de escolher. E isso é muito importante. É isso, espero ter ajudado. Acho que foi, passei um pouquinho de tempo. Bruna, muito obrigada pela sua participação, por ter brilhantado o nosso evento, tá ok? E aí, no final, a gente vai fazer as perguntas. Muito obrigada, foi excelente. Obrigada. Agora, então, eu vou chamar a nossa enfermeira, Patrícia Feitosa de Souza. Ela vai falar sobre as práticas integrativas e complementares, né? Um pouquinho, vai falar um pouco como elas vão equilibrar o bem-estar mental e emocional, tá? Em tempos de pandemia. Ela é enfermeira da CPST, mestre em saúde do trabalhador pela UERJ e terapeuta em reiki e florais de Bach. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia, tá? Fica à vontade e a palavra está contigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite para falar um pouquinho sobre as práticas integrativas e como elas podem nos beneficiar e impactar positivamente na nossa saúde emocional e principalmente saúde mental. Ainda mais nesses tempos atuais que a gente está passando por conta do Covid, tendo que ficar confinado, perdendo os nossos contatos com familiares. Pode passar, Jamil, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição das práticas integrativas para o autocuidado. Pode passar. Bom, em 3 de maio de 2006, o Ministério da Saúde, com a portaria 971, aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, onde o objetivo principal é incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, na perspectiva de prevenção de agravos e na promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica voltada ao autocuidado, cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Pode passar, por favor. Bom, as práticas integrativas promovem equilíbrio, bem-estar físico, mental e emocional. Tem excelentes resultados nos casos de ansiedade, depressão, insônia, estresse, melhoram a concentração e em outras questões de desarmonia. É importante ressaltar que as práticas integrativas complementares, elas não substituem o tratamento tradicional. Elas andam em paralelo, são tratamentos que andam juntos, lado a lado, para promover a saúde mental, principalmente. E, consequentemente, isso reverbera no organismo, na parte física também. Então, hoje em dia, o SUS ele oferece 29 procedimentos de práticas integrativas complementares. Pode passar, por favor. Aqui tem uma tabelinha com todas as práticas. Inicialmente, em 2006, começaram com 5, foram 5 as práticas que iniciaram. Em 2017, foram incluídas mais 14 e em 2018, mais 10 terapias. E elas podem ser implementadas de forma individual ou associadas com outras terapias também. Por exemplo, eu posso tratar um paciente com aromaterapia e, ao mesmo tempo, com cromoterapia. Eu posso, num atendimento que a gente chama de atendimento de cabine, atendimento em maca, eu posso aplicar o reiki
e prescrever florais também, para que ele use em casa. Pode passar, por favor. Bom, eu escolhi 5 terapias que elas são bem simples, bastante acessíveis, que a gente pode tirar proveito nas nossas casas, no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia. Como é que ela faz para atuar, né? Então, ela utiliza os aromas e as propriedades dos óleos essenciais extraídos de plantas, frutas, utilizando as partes do caules, folhas, flores, e estimulam diferentes partes do nosso cérebro. Com isso, recuperando o equilíbrio e principalmente saúde emocional. Ela pode ser implementada no paciente de forma individual ou coletiva. Um tratamento individual, a gente pode utilizar esses inaladores nasais. Como é que eles funcionam? Eles são recipientes de plástico, que dentro existe um algodão prensado e a gente coloca as gotas de óleo essencial nesse algodão prensado. E ao longo do dia, a pessoa faz uso fazendo olfações leves. É assim que ele se apresenta, é fechadinho, a gente abre, faz a olfação durante várias vezes ao dia. Ou pode ser também utilizado os colares aromáticos, né? Que aí já tem uma questão. Esse, por exemplo, ele vem com vários discos de feltro. Você pode modificar, trocar esses filtros de acordo com a roupa, que aí você já utiliza também os benefícios da cromoterapia. E na questão de ser implementada de forma coletiva, nós temos os aromatizadores de ambiente. Eu separei esses 2, que são os mais simples. Tem esse primeiro, menorzinho, que ele é uma espécie de um plug com recipiente. Você pinga as gotinhas ali, coloca na tomada e o odor se exala no ambiente. Porém, particularmente, eu prefiro o segundo modelo. Por quê? Nele, você levanta a tampa, adiciona água, coloca o óleo essencial e ele vai, além de promover os benefícios do óleo essencial no ambiente, ele também é um umidificador e também ele muda as cores. Então, você também faz com ele um tratamento cromoterápico no ambiente. Além disso, a aromaterapia pode ser usada em outras infinitas possibilidades. Por exemplo, escalda-pés à noite, chegou cansado do trabalho, teve muitas atividades, você pode fazer um escalda-pés com óleo essencial de lavanda, por exemplo, para promover relaxamento, facilitar o sono. Ou pode usar também com cosméticos, um creme neutro, por exemplo, você acrescenta algumas gotas de um óleo essencial, passa na pele, além de promover a hidratação, então você também vai receber os benefícios, as propriedades terapêuticas do óleo. Pode passar, por favor. Bom, nessa figura eu coloquei um exemplo de apresentação de um frasco de óleo essencial, como ele se apresenta. Obviamente, aí está sem rótulo, para não fazer nenhum tipo de propaganda. E algumas considerações. Existe diferença entre óleo essencial e essência. O óleo essencial, ele tem propriedades terapêuticas. As essências não, são apenas aromas agradáveis. Uma consideração importante também. Para usar diretamente na pele, eles devem ser diluídos em veículos carreadores, que podem ser óleo de semente de uva, óleo de coco, obviamente sem odor, né, para que o odor não interfira no aroma do óleo. Uma outra orientação importante, os óleos cítricos, se você passar na pele, evitar sair ao sol, porque conforme a própria fruta, o limão, por exemplo, se você se expõe ao sol, ele vai manchar, ele vai queimar. Outra coisa importante, gestantes e crianças, se temos uma tabela de diluição para adultos, para o cliente gestante ou criança, ele precisa ser rediluído. Então, tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a aromaterapia está muito divulgada, a gente tem um acesso livre, muito fácil, mas tem que saber usar. Outro cuidado muito importante com hipertensos, por exemplo.
Com o óleo de alecrim, eu posso tratar uma queda de cabelo, uma calvície, mas eu preciso fazer uma anamnese. Se esse paciente ele for hipertenso, eu tenho que optar por outro óleo, por exemplo, uma combinação de óleo de ylang com cedro. Então, todos os óleos têm as suas particularidades. Mas aqui eu elaborei uma tabela bem simples, com óleos que são fáceis de serem encontrados, são um preço acessível e tem poucas contraindicações. Por exemplo, a lavanda francesa, ele é um dos poucos óleos que pode ser usado diretamente na pele, sem necessitar de uma diluição. Por exemplo, uma picadinha de mosquito. Pode pegar em cima, diretamente daquela picadinha de mosquito, uma gotinha de lavanda francesa, esfrega um pouquinho, espera absorver, vai aliviar prurido, vai aliviar a vermelhidão. Um outro óleo excelente de hortelã-pimenta, ele é considerado o óleo do estudante. Ele ativa o cérebro, ele desperta, ele te dá ânimo, te deixa mais atento, além de ser também um excelente descongestionante nasal. Óleo de gerânio, excelente, é considerado o óleo da mulher, porque ele tanto alivia o desconforto do período pré-menstrual, como também alivia as questões de tensão e ansiedade causadas pela menopausa. Óleo de laranja, ele melhora o humor. Você pode fazer uma associação, uma sinergia, como a gente chama, entre o óleo de laranja e gerânio, e aplicar com óleo carreador no abdômen da mulher toda noite antes de dormir. Isso vai facilitar um ajuste hormonal, melhora do humor dessa mulher. O tea tree ou melaleuca, ele também é um óleo que pode ser usado puro na pele. Ele é bactericida, antiviral, antimicótico. Você, se tiver com uma espinha pequenininha, você pode pingar ali, ele vai ser secativo, não vai deixar a pele manchada. Óleo de ylang é um óleo bem versátil, porque ele estimula o auto-amor. Então, se a gente faz uma sinergia com óleo de lavanda francesa e ylang, você potencializa o poder dele para o sono. Ele é um indutor de sono. Porém, se você já faz uma sinergia de ylang com um óleo de canela, esse óleo já vai ter uma função estimulante, uma pegada mais pro afrodisíaco. E o bergamota é um óleo que dá ânimo, dá vitalidade, dá vigor. Pode passar. Bom, trazendo para a nossa realidade agora de Covid, né? Temos algumas sequelas, em algumas delas a anosmia, né? Que é a perda do olfato. A aromaterapia está sendo muito utilizada para reabilitação olfatória. E consiste na inalação de 4 óleos essenciais, que é o de limão, cravo, eucalipto e rosa. Esse estudo começou... de um site britânico, e a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem divulgado alguns estudos de universidades nacionais, só que, para a nossa realidade, o óleo de rosa ele é um óleo muito caro, então está sendo substituído pelo óleo de gerânio, que também é um óleo floral, à base de flor, né? Então, não perde a qualidade dos benefícios. E como está sendo feito para reabilitar essa questão olfatória? No mínimo 2 vezes no dia, o paciente faz a olfação desses óleos, com intervalo de 15 segundos entre eles. Tem sido usado esse inalador nasal que eu mostrei anteriormente, no slide anterior. Cada inalador com um dos aromas. E o que é indicado é que seja feito num momento tranquilo. Para quê? Para que você tenha atenção plena. Porque é como se o olfato tivesse sido esquecido. Então, você tem que refazer essa memória olfativa. Então, precisa ser num horário tranquilo, em que você esteja se dedicando somente para aquilo. Tem também outras formas de fazer. Uma adaptação econômica, né, como tem sido chamado. Utilizando café em pó,
o cravo, o mel, cascas de tangerina, folhas de eucalipto, que tem odores muito característicos, fortes, que podem também auxiliar nesse retorno da memória olfativa. Pode passar. Voltou. Certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cromoterapia. Ela restaura o equilíbrio físico e energético através das cores. E essas cores elas estão classificadas em quentes ou frias. As cores quentes, elas têm sensações mais físicas, mais estimulantes, é o vermelho, o amarelo, o laranja. E as cores frias, elas são mais calmantes, que é o verde, o azul, o anil e o violeta. Normalmente a gente faz um atendimento com essas cores, associando elas aos chakras, que são os vórtices de energia que estão alinhados na nossa coluna. E a gente faz sempre de baixo para cima, ou seja, o primeiro chakra, o chakra básico, ele está lá embaixo. Depois, o segundo chakra, o chakra umbilical, ele fica abaixo do umbigo. Acima do umbigo, nós temos o plexo solar. Na região do tórax, temos o cardíaco. Região de garganta, tireoide, nós temos o laríngeo. No centro da testa, que é o terceiro olho, nós temos o frontal e acima o chakra coronário. Um terapeuta, ele usa o que a gente chama de bastão cromoterápico, que é uma espécie de um bastãozinho com uma ponta de cristal, em que a gente pode ir trocando essas plaquetinhas de cores e aplicando nos chakras conforme a necessidade. Ou isso para realinhar e equilibrar os chakras. Mas, no caso, a pessoa chega com uma questão, quebrou o antebraço. Então, fazemos em todos os chakras e acrescentamos aquele membro que está em dificuldade, que passou por um processo de quebra e precisa ser curado. Então, isso tudo acelera o processo de recuperação. Próximo. Agora, em casa, no dia a dia, como é que a gente pode fazer de uma maneira simples? Nessa foto aqui tem várias cores, né, várias garrafas com várias cores, mas necessariamente não precisa ser assim. Se a gente tiver uma garrafa de vidro transparente e um celofane, de acordo com a cor que a gente precisa trabalhar, é só encapar essa garrafa, encher com água filtrada e expor ao sol. Num dia de sol intenso, pode ficar apenas 1 hora. Agora, em dias nublados, você pode deixar a manhã toda, até mesmo em dias chuvosos, você pode deixar a manhã toda, no período de 8 a 11 da manhã, para que essa água absorva as propriedades da cor. Ali em cima, naquele círculo, tem uma breve explicação, né, bem simples. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa azul ou cubro com um celofane azul, essa água ela vai adquirir propriedades de bondade, de calma, de tranquilidade. Agora, se eu utilizo o amarelo, eu vou aumentar o meu poder intelectual, meu raciocínio lógico, minha criatividade. E outra forma também da gente usar em casa são com lâmpadas coloridas. Existem as mais modernas agora, tem até controle remoto, você pode colocar no seu quarto antes de dormir, escolher o tom mais suave de azul e deixar que essa luz trabalhe no ambiente uns 15 minutinhos antes de você dormir. Você já vai mudar toda a energia, toda a vibração daquele local, acalmando, para que você, quando for dormir, já tenha um ambiente trabalhado propício para o sono. Próximo. Bom, a meditação, eu acho que ela é unanimidade, até mesmo por ser uma prática sem custo. Não tem custo. A única coisa que precisa é você dar o primeiro passo em se cuidar, em olhar para você. Eu gosto muito dessa foto, porque eu almejo um dia para a minha vida ter a oportunidade de fazer num cenário assim. Mas, às vezes, a gente está num ambiente caótico. Criança correndo, campainha tocando. Então, o que funciona para mim? Eu acordo antes de todo mundo,
me recolho e cuido de mim, para eu passar bem o dia, né? E existem algumas ferramentas que podem ajudar. Você pode utilizar aplicativos, você pode colocar uma música suave, se você gosta de incenso, se isso te conecta de alguma forma, você pode fazer uso. Tem também muitas meditações guiadas, YouTube, disponível na internet. Porém, eu acho que é mais eficaz aquela meditação que é feita por nós mesmos, né? Nós, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eu acho que nos reorganiza melhor. Então, como dica, estabelecer uma rotina. Você pode fazer todo dia de manhã, todo dia à noite, 3 vezes na semana. É imprescindível que tenha um local silencioso, confortável, que você não tenha interrupção. Meditação a gente faz sentado, tá? Porque se deitar, você vai dormir. E a intenção não é relaxar a ponto de dormir, né? A intenção é você se conectar com seus pensamentos, com a sua respiração. Porque sentado, você também alinha os chakras, você favorece a circulação dessa energia. Se concentrando nos seus pensamentos, na respiração. E não precisa muito tempo, 5 minutos. Você tem pouco tempo, se você tem disponível só 5 minutos, que sejam 5 minutos, mas que eles tenham qualidade, para que você possa se reorganizar e que a gente possa passar de uma forma mais calma, mais tranquila por tudo isso. Próximo. Bom, o Reiki, eu sou suspeita para falar dele, de todos os benefícios que ele tem. Antes de ser terapeuta, eu fui cuidada pelo Reiki, então só tem benefícios. É uma técnica japonesa, que significa energia universal vital. Ele ocorre através da imposição das mãos em regiões do corpo, também na região dos chakras, para equilibrar e fortalecer, desfazendo nós energéticos. E ele pode ser aplicado tanto presencialmente quanto à distância. Não, as propriedades, os benefícios, eles não se perdem por serem aplicados à distância, tá? É excelente para depressão, para ansiedade, estresse, insônia, para expansão de consciência, promove um bem-estar grandioso. Quem puder se permitir, pelo menos uma vez, para conhecer e sentir os benefícios do Reiki, vale muito a pena. Tenho certeza que não vão querer parar. Próximo. E os florais? Os florais, eles foram desenvolvidos por um médico britânico, Dr. Edward Bach, que ele acreditava, ele afirmava que o estado de espírito e as nossas emoções são primordiais, têm papel fundamental, tanto no processo de adoecimento quanto na cura. Ele utilizou 38 essências que foram divididas em 7 categorias, que são medo, insegurança, perda de interesse, solidão, hipersensibilidade a influências externas e opiniões, desânimo e preocupação excessiva. Além disso, tem o Rescue, que é uma essência para momentos emergenciais, normalmente usados quando a pessoa passa por algum tipo de trauma, perda, vai passar por uma prova de concurso, algo que o desestabilize muito emocionalmente. Aqui eu botei algumas considerações com o terapeuta. Por quê? Os florais também estão muito divulgados em qualquer loja de produtos naturais, você encontra floral. Não que eles não vão funcionar, não que não seja adequado. Porém, quando você faz uma consulta com um terapeuta e você chega com uma questão, por exemplo, de medo, vai ser feita uma anamnese. Que medo é esse? É medo de quê? É medo que uma situação desagradável do passado volte a se repetir? É medo do desconhecido? É medo da morte? É medo da solidão? Então, nem toda essência floral vai servir para aquele medo específico. Além disso, quando você compra aquele que está lá na prateleira, ele só tem, na maioria das vezes, só tem uma essência floral.
quando você manda manipular, o terapeuta ele pode passar até 6 essências florais em um frasquinho. Então, você consegue ter uma abrangência melhor de todas as dificuldades pelas quais você está passando, de tudo aquilo que você quer modificar em você, quer melhorar. É uma terapia que não tem contraindicação, mas tem uma ressalva. Por serem muito sutis, elas precisam de um conservante, que é o Brand, uma solução alcoólica. Então, a minha anamnese, uma das perguntas tem que ser a respeito do consumo de álcool. Como essa pessoa lida com o álcool. Não que vai inviabilizar o tratamento, mas na hora dela fazer o uso das 4 gotas sublinguais, 4 vezes ao dia, ela não vai pingar puro. Ela vai pingar num copinho com água para ficar mais diluído, para que não desperte, não dê gatilho para o uso de álcool. Pode passar. É isso. Obrigada. Eu espero ter contribuído um pouquinho com algumas informações sobre as práticas integrativas. Muito obrigada, Patrícia, tá, por essa palestra maravilhosa, bem esclarecedora, tá ok? E agora eu vou chamar os demais palestrantes, que a gente vai começar com a parte de perguntas, né? Então, a gente vai fazer pela ordem que teve as apresentações. Então, a gente vai começar pela Carla, seguido, então, da Bruna, e depois, então, a Patrícia. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui as perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Vamos lá. Bom, aqui a primeira pergunta é: pessoas que não são funcionários da UFRJ podem acessar o Espaço Saúde e fazer as aulas, Carla? Então, esse projeto é voltado para os servidores da UFRJ. Neste momento, a gente não tem como expandir para pessoas que não façam parte desse universo, ok? Até porque já era para ser sindicalizado. Então, a direção, neste momento, entendeu a necessidade, então expandiu para todos os servidores da UFRJ. Ok? Ah, tá ok. Tá certo, então. Bom, a próxima pergunta é: no caso de uma pessoa que está em casa, qual seria o mínimo de atividade física e o tempo que você recomendaria? Então, existe uma estratégia utilizada na Inglaterra que tem dado resultados. As pessoas fazerem 3 tempos de 10 minutos. 3 tempos de 10 minutos. Isso juntando, dá 30 minutos. E aí, de segunda a sexta, estaria pelo menos dentro do mínimo dos 150 minutos. Mas o interessante é que consiga chegar a 300. Se puder fazer 3 blocos de 15, 3 de 20, e aumentando, ou 4 blocos, seria muito interessante. Ah, tá ok. E aí, nesse caso, ajudaria a manter a rotina em casa, né? Você conseguiria fazer isso com uma certa frequência, uma estratégia para manter essa frequência. Isso, foi isso que eles viram, que sendo um tempo mais reduzido, você consegue atingir a meta, do que você parar e fazer meia hora direto, 1 hora. Então, 3 tempinhos de 10 seria uma meta mais, assim, alcançável do que você fazer direto 30 minutos. É o que eu recomendo. E também tem no YouTube o Leslie Sansone. Ela é dos passos. Ela dá aula só de passos. Então, é muito interessante. Tem aulas de 10 minutos, 15 minutos, 30, 40, de acordo com o tempo. É uma aula agradável, que com a musicalidade, você se mexe bastante. Eu acho que seria uma boa dica para quem está querendo se mexer um pouquinho e talvez não saiba como fazer. E quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a Bruna e a Patrícia pela apresentação. Eu acho muito interessante a alimentação vegana. Eu também sou budista, então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, e também
sou mestre em Reiki. Então, essas coisas do Reiki, da cromoterapia, a gente tem acesso, inclusive, nós temos o projeto pelo Espaço Saúde ter as quintas-feiras Zen, onde a gente vai ter florais, acupuntura, Reiki, cromoterapia. Então, eu fiquei muito feliz da UFRJ já estar aí nesse caminho, pensando, né, nessa ideia que é muito... que às vezes é difícil, as pessoas pensam que tem ligação com religião e ficam, às vezes, meio cabreiras de participar, mas é muito interessante, e a gente também lá tem aula de meditação guiada. As pessoas têm gostado muito. Então, parabenizo vocês aí. Mais alguma? Tá. Não, se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu vou passar agora para a Bruna. Para algumas perguntas aqui para a Bruna. Tá, Bruna, obrigada. Muito obrigada, hein? Bruna, quais os melhores alimentos para manter o equilíbrio e saúde mental? Então, os melhores alimentos são aqueles que eu falei ao longo da apresentação, né, que vão ter esse padrão mais ansiolítico, de acalmar. Então, assim, de uma maneira geral, quando a gente fala numa alimentação mais plant-based, né, que é mais focada nas verduras, nos legumes, nas frutas, daqueles que eu falei que são precursores dos neurotransmissores, né, então a banana, o cacau, a aveia, os chás, de uma maneira geral, podem ajudar. Da proteína animal, o peixe a gente inclui mais, né? A gente evita um pouco a carne vermelha, o frango, e prioriza um pouco o peixe da proteína animal. Mas, basicamente, as sementes, inclui muitas sementes, semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, aquilo mais ou menos que eu falei ao longo da apresentação, né, que vai te ajudar a acalmar. E aí você mesmo vai ver, né, você vai presenciar isso, como você muda o seu comportamento através de uma alimentação mais saudável. E diminuir o outro, né? Diminuir, ao mesmo tempo que faz isso, diminui o fast food, os industrializados, o açúcar, né? De uma maneira geral. Isso te ajuda muito. Entendi. A outra pergunta é: quando sentimos falta do açúcar, que alimento podemos substituir e, ao mesmo tempo, saciar? Então, ótima pergunta. A gente pode, primeiro, aquilo que eu falei, né? A gente vai trabalhar com metas viáveis. Não adianta de um dia para o outro você achar que você vai parar de totalmente comer açúcar e tal, que não é assim que funciona, você acaba se frustrando nesse processo. Então, assim, primeira coisa, dica que eu dou, é começar a fazer trocas mais saudáveis. Então, por exemplo, se você tem a necessidade do doce, você pode pegar uma fruta, fazer a fruta assada, uma fruta cozida, né? Botar canela. Isso já te traz aquela coisa do doce, você não precisa ir para o açúcar. Os sorvetes de fruta, que eu adoro. Deixa uma banana congelada como coringa no teu congelador, bate essa banana com frutas vermelhas, por exemplo, você vai ficar com aquela consistência de sorvete, bota um pouquinho de mel. Então, começar a trabalhar com trocas mais saudáveis e fazer esse desmame do açúcar, porque é muito importante que o teu paladar ele se desvicie desse sabor do açúcar e comece a entender outros sabores, o sabor do amargo, do azedo. Isso vai te ajudar a ficar menos refém do açúcar. Então, fazer esse desmame, adaptar o teu paladar, e o paladar ele super se adapta. Ai, que lindo, Priscila, com suas crianças. O paladar ele super vai se adaptando. Então, a dica que eu dou é essa, fazer essas trocas saudáveis, enquanto você faz esse desmame do açúcar e faz essa adaptação do paladar, porque acredita em mim, seu paladar ele vai se adaptar. Quanto menos você come, menos você vai sentir falta. Depois você vai acabar, quando começar a comer coisa doce mesmo, você mesmo vai ficar achando aquilo estranho. Você mesmo não vai aceitar, porque você já adaptou seu paladar a outros sabores. Desculpa aí, gente. Inclusive, até existe uma recomendação do Ministério da Saúde
que em 3 meses, né, a pessoa ela reduzindo o sal, reduzindo, né, o sódio, o açúcar, ela consegue sim fazer essa transição de boa. Mas tem que dar tempo ao tempo, né, Bruna? Aos pouquinhos, é isso. Mas é isso, não desistir, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, impossível tomar café sem açúcar. Aí a pessoa já quer cortar de uma maneira geral. Vai gradativamente. Se você coloca 2 colheres de açúcar, vai botando uma, troca a qualidade desse açúcar, em vez de ser o açúcar branco, muda para o mascavo, né? E aos pouquinhos você vai, o teu paladar ele vai se adaptando. E é isso. Você falou isso aí. A outra pergunta as dietas ansiolíticas também têm efeito em crianças menores de 5 anos? Com certeza. Tem muito efeito. E assim, isso é muito importante até, porque primeiro você cultiva, né, o hábito da alimentação saudável, que a criança ela já vai crescer acostumada com aqueles alimentos que vão deixar ela mais calma, né? E também, assim, é muito importante começar a ler rótulo, principalmente, não ficar neurótico em questão de caloria, não, mas principalmente os ingredientes do que você está consumindo, né? Aquela listagem de ingredientes, porque, assim, industrializado, né? O corante, o aditivo químico, isso agita muito a criança, muito. Então, você vai vendo que só de você tirar esses alimentos industrializados, que tem esses corantes, esses aditivos químicos, né? A criança já acalma e, ao mesmo tempo, colocar todo esse padrão de alimentação. Então, com certeza, faz toda a diferença e começar a ler rótulo mesmo. Lembrando que dos ingredientes, né, dica, o primeiro lá que aparece é o que está em maior quantidade, né, é uma ordem decrescente, então você vai começando a ver o que você está colocando para dentro do seu corpo, né, isso é muito importante e faz toda a diferença, então com certeza. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Bruna, qual a quantidade recomendada diariamente do pool de vitaminas e triptofano? Então, quantidade é muito relativo, né? Porque aí vai depender se é mulher, é homem, da idade, do período que se encontra, né? Qual é a fase, qual é a demanda do organismo. Então, a quantidade ela é muito individual mesmo, né? Mas se você fizer, né? Se você colocar salada no almoço, salada no jantar, um prato colorido, comer fruta, né? No café da manhã, no lanche da tarde, você com certeza você já vai e variar, né? Isso é muito importante falar, porque às vezes, sei lá, a pessoa gosta de brócolis e só come brócolis, só come brócolis. Então, assim, variar isso porque cada alimento, cada cor vai te dar uma vitamina, um mineral diferente. Então, se você conseguir variar isso, incluir nessas refeições, com certeza você vai atingir. Mas a quantidade mesmo, ela é muito individualizada, né? Depende de muitos fatores. Aí a gente sempre orienta a procurar um nutricionista, né? Para ficar mais individualizada e para montar um plano, né? Individualizado e tal. Isso. E por fim, aqui tem uma outra pergunta: como controlar a gula e emagrecer com dieta ansiolítica? Muito boa. Então, como controlar a gula? Esse padrão de dieta que eu falei já vai te ajudar a não ficar muito viciada no doce. Esse é o primeiro ponto, você começar a mudar, porque às vezes a gula, às vezes a necessidade do doce é algum desequilíbrio que você tem hormonal, algum desequilíbrio de alguma vitamina que está faltando, algum mineral, e o corpo vai pedindo esse açúcar, ou o intestino, né? Se o intestino, como eu falei, a importância, se às vezes ele não está muito saudável, o teu corpo vai pedir açúcar. Então, só de você equilibrar isso, já vai te ajudar. E aí, uma dica que eu dou é que, por exemplo, quando você come o açúcar mesmo, doce, você tem, lá naquele quadrinho lá que eu botei do ciclo do açúcar, você tem um pico de insulina, né? Você tem um pico de glicose na corrente sanguínea, depois você tem um pico de insulina, a insulina vai tirar todo esse açúcar e logo depois você já vai ter a necessidade de mais açúcar. Então, a dica que eu dou é para você tentar estabilizar essa liberação de açúcar no seu sangue. Então, sempre incluir uma fibra, né? Ou então doce. O melhor horário para você comer um doce é depois do almoço, que aí você não vai ter esse pico muito grande de insulina, porque você já comeu muita fibra, comeu proteína, comeu gordura. Isso vai te ajudando a estabilizar
essa liberação de glicose, e você não vai ter esse pico de, comi, agora eu tô morrendo de fome, tô sonolenta, né? Porque isso é esse desbalanço, você tem que equilibrar isso. Então, sempre incluir alguma fibra, ou alguma proteína, alguma gordura boa. Quando você for comer alguma coisa com açúcar, isso já vai te ajudar. Que é a carga glicêmica, né, que a gente chama. Do lado. Quando a gente come aquele pacote de biscoito, comi um pacote de biscoito, nem percebi, né? Biscoito exatamente. E a atenção plena, né? Atenção plena no que você está comendo. Às vezes você está comendo, né, vendo televisão, é isso, você nem sente. Então, ter atenção plena no que você está comendo, né? Prestar atenção, saborear e fazer essas pequenas mudanças mesmo. Tudo é um processo, né? A gente não pode botar uma meta muito longe também, senão a gente vai se frustrando. Então, trabalhar com pequenas mudanças. Hoje você fez uma, amanhã você faz outra. E é isso. E aproveito também para agradecer, parabenizar a Carla, parabenizar a Patrícia. Também adorei, Patrícia, porque eu sou nutricionista, mas eu trabalho também com medicina bioenergética, com essa questão da energia, né? Desse fluxo energético. Medito, assim, religiosamente todos os dias, porque a meditação acho que faz toda a diferença. Faço yoga, então, assim, adorei também a apresentação. Acho que a gente está muito sintonizada aqui, né? Então, muito obrigada, Bruna. Quem ainda tiver alguma pergunta para fazer ainda para a Carla e para a Bruna, pode ficar à vontade, tá? Agora eu vou passar, então, para as perguntas para a Patrícia. Tá bom? Vamos lá, Patrícia? Vamos lá. Bom, então aqui uma das perguntas é: a prática integrativa tem relação com alguma religião? Não, nenhuma. Na verdade, essa é uma pergunta até recorrente. Algumas pessoas têm receio de se permitir experimentar a prática integrativa por achar que tem algum tipo de ligação, e não há qualquer tipo de ligação. Tá, ok. Tem algum tipo de óleo para ansiedade e depressão? Algum tipo de óleo bem específico? O de lavanda francesa, ele é excelente. Porém, assim, existem dois tipos de óleo de lavanda, que é o lavanda francesa e o lavandim. Diferenças específicas. Primeiro, o preço. O lavanda francesa, ele é um pouquinho mais caro, porém, ele tem efeito sedativo. Então, ele é indicado também para as pessoas que têm insônia. E a indicação maior é que ele seja feito o uso à noite. Enquanto o lavandim, que tem também um preço mais em conta, né, bem mais barato, mas ele pode ser usado durante o dia. Então, porque você não vai sentir sono. Então, você vai sentir os benefícios, você vai se acalmar, se tranquilizar, vai ficar menos ansioso, alivia também as questões de depressão, sem ter sono durante o dia. Então, a pessoa poderia fazer uso dos dois, não durante o dia ou durante a noite. Isso. Tá, ok. A outra pergunta existe alguma patologia onde a aromaterapia pode ser indicada ou não há restrição? Repete, por favor. Eu acho que quer dizer contraindicada. Existe alguma patologia onde a aromaterapia não pode ser indicada ou não há restrição? Tem alguma doença que não é indicado fazer ou não tem restrição nenhuma para nenhum tipo de patologia? Não. Você pode fazer uso da aromaterapia para tudo, porém tem que ser feita uma boa anamnese. Até a questão que eu falei na própria apresentação. Se eu tenho um paciente que é hipertenso, eu tenho que ter cuidado com alguns óleos. Como o óleo de alecrim, por exemplo, que ele é um hipertensor. Mas aí tudo vai depender de cada paciente, de cada patologia, mas ela tem livre acesso para tratar praticamente tudo. Tá, ok, então. A outra pergunta é: pessoas alérgicas podem fazer uso da aromaterapia? Pode, tudo com a diluição. Os óleos essenciais eles não devem ser aplicados diretamente na pele. Então, nós temos diluições de 2%, 4%. Vai depender muito de cada caso específico. Tá, ok. Outra pergunta é: grávidas e lactentes também podem fazer uso de aromaterapia? Pode, com aquelas mesmas ressalvas, uma diluição adequada.
para esse período da vida. Crianças muito novinhas a gente não faz. Eu prefiro não fazer. Eu acho que é um momento muito delicado ainda, mas a partir dos 6 meses a gente pode fazer o uso, sim. Tá, ok. E, por último, a CPST tem realizado algum atendimento terapêutico aos servidores? Não, nesse momento não. A gente estava com atendimento, sim, mas aí veio a pandemia. Nesse momento, não estamos fazendo. O que a gente tem feito são os materiais informativos de promoção à saúde. Tá, ok, então. Aquele material que a gente tem feito, né, de informação e educativo. Exatamente. Que é bom, porque até para as pessoas conhecerem, né? Para quem não conhece, né? Então, gente, eu acho que tem mais alguma pergunta aí, Soninha? Alguma coisa que você tenha visto no radar aí de perguntas? Tem uma pergunta ainda para a Patrícia. Esses óleos, Patrícia, eles podem ser usados para as pessoas que fazem uso de medicação para ansiedade e depressão? Pode, não tem interferência. Não interfere. Há relatos, há estudos de pessoas que conseguiram, ao longo do tempo, ao longo do tratamento, diminuir a dosagem da medicação convencional. Então, pode ser usado, sim. Mas é aquilo que eu falei, né? Tudo andando de mão dada, as práticas com o tratamento convencional, sempre sendo acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo e fazendo as consultas regulares com o terapeuta. Quem vai ajustar a dose, aumentar, diminuir, retirar, é o médico. A terapia ela só complementa, ela acalma, ela equilibra, reorganiza as emoções, sendo um facilitador do tratamento. Tá, ok. Bom, eu acho que perguntas encerrou, né? Acho que encerrou, sim. Estou vendo aqui, parece que encerrou. Então, gente, muito obrigada, Carla, a Bruna e a Patrícia, mais uma vez, por abrilhantar nosso evento. Tá, ok? Teve participação também da Natália e do Miguel. Priscila, eu ia falar isso, tá? Eu gostaria de agradecer duplamente a você pela essa mediação e pela presença da Natália e do Miguel, abrilhantando a nossa live. Foi ótima, foi ótimo. Porque, na verdade, é isso mesmo, né? A gente está lidando num trabalho remoto com tudo isso mesmo, né? E, assim, gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes pela brilhante exposição, agradecer a presença de todos na nossa live, as perguntas todas pertinentes a esse tema. Foi com muito carinho que essa live foi organizada, né? Agradecer ao Jamil, né, que está ali nos bastidores, mas está conduzindo todo esse trabalho aqui. Obrigada, Jamil! Parabéns a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a direção do Sintoferj, que apoia os projetos do Espaço Saúde. Isso é importante, a gente não consegue fazer nada sem apoio. Agradecer os companheiros de jornada antiga que apareceram, a Riane, a Vânia Oliveira, o Paulo, que nós fizemos a Agita CT, né? A minha amiga Kátia, e os colegas de trabalho do Sintoferj que ajudaram, de alguma forma, a realização desse trabalho. Muito obrigada a todos, gratidão a todos vocês. Obrigada, parabéns, Priscila, obrigada, Sônia. Parabéns pelo Sistema Integrado de Alimentação, o CIA, né? Unidade da PR6. Obrigada ao Sintoferj, né? Pela participação. Obrigada à CPST, né? A PR4, pela realização, por proporcionar, por incentivar essa live, proporcionar que a gente pudesse realizar. Essa live ela foi planejada, né, em comemoração ao Dia Nacional de Promoção da Saúde, o Dia da Atividade Física, que é hoje, e amanhã o Dia Mundial da Saúde. Então, a gente reuniu os 3 temas para fazer esse grande evento aqui para vocês, com muito carinho. Muito obrigada a todos. É isso aí. Obrigada, gente.
Então, estamos encerrando a nossa participação aqui nessa transmissão e até uma próxima. Já perguntaram quando vai ser a próxima, hein, gente? Tchau, meninas. Parabéns aí a todos vocês. Obrigada. Tchau. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada pela participação.